muitos alunos terão conhecido uma gama variada aí de aplicativos e vão querer que vocês continuem a utilizar esses recursos. Bem como vocês também podem empregar todos esses conhecimentos em outras situações da vida de vocês, como, por exemplo, ao proferir uma palestra, ao fazer uma conferência num evento científico. Então, em vários momentos, esses conhecimentos que serão repassados aqui, eles serão também úteis, tá? Então, antes da gente iniciar os aplicativos, vamos conversar um pouquinho sobre essa realidade em que estamos, tá? E logo em seguida a gente já avança para o nosso primeiro aplicativo, tá? Então, muito tem se falado em inovação. Alguns sabem bem o significado de inovar, outros ainda desconhecem esse termo. Então, o certo é que, caso a gente não inove, não crie novas estratégias para fazer aquilo que cotidianamente realizamos, a nossa tendência é ficar à margem, ou seja, cada vez mais que a gente fique excluído do processo. Então, mais vale a pena conhecer novas estratégias para fazer determinadas atividades, como, por exemplo, ministrar aulas. Então, antigamente era necessário que você acumulasse o conhecimento fazendo uma graduação e, no máximo, fizesse aí uma pós-graduação. Alguns avançavam para o mestrado, doutorado, e era essa a formação que o professor tinha. Hoje em dia, ser professor exige muito mais. Exige que, além dos conhecimentos acadêmicos, você também reúna um conjunto de habilidades externas, como, por exemplo, nunca foi demandado tanto do professor conhecimento de tecnologia. Saber gravar uma aula, saber gravar um podcast, utilizar ambientes virtuais de aprendizagem, utilizar ferramentas de comunicação, conhecer estratégias inovadoras, metodologias ativas. Então, estamos cada vez mais tendo que inovar sobre aquilo que fazemos. E não basta só conhecer as ferramentas, conhecer as metodologias. É preciso, de fato, integrar tudo isso que nós aprendemos no nosso exercício profissional. Caso contrário, não teremos aí muitas oportunidades, tá? Então, essa mudança, essa inovação, essa criação é difícil? Bom, tudo na vida dá trabalho, né? Então, para que eu possa inovar, eu tenho que conhecer uma estratégia, um método, tá? E nem sempre as pessoas querem seguir as regras e esperar os frutos aparecerem. Então, para que você tenha uma ideia inovadora na sala de aula e essa ideia, de fato, possa produzir resultados, não é do dia para a noite. Eu escolho a ferramenta, eu escolho a estratégia, eu adoto, testo, faço aí alguns ajustes. Então, nem tudo aquilo que dá certo, por exemplo, você leu um artigo científico de uma experiência de um colega e ele foi bem sucedido. Bom, será que eu também vou ser? Pode ser que sim, pode ser que não. Afinal de contas, estamos em outro município, outra realidade, outros alunos, outros perfis. Então, de fato, é preciso testar. Então, somente utilizando os recursos que nós vamos aprender aqui no curso e muitos outros que vão aparecer na vida de vocês daqui para frente, só vai dar certo se realmente você colocar em prática. Então, para que a inovação dê certo, eu tenho que ter uma ideia. Né? Muitas vezes temos a falsa ideia de que inovar é criar algo completamente novo. Não, eu posso, com o que eu já tenho, criar uma nova estratégia de utilização. Assim, eu também vou estar inovando, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar. E pensar, às vezes, pode ser trabalhoso, né? É melhor repetir coisas prontas e acabadas. Só que ficar na zona de conforto não vai levar você a lugar algum, tá? Então, mais vale a pena você ter sempre boas ideias, colocá-las em prática, com certeza você vai aumentar seu repertório. Então, a partir dessa ideia, eu preciso acreditar nela. Eu preciso, de fato, colocar aí em prática e acreditar que vai dar certo. E a partir dessa minha ideia e do momento em que eu coloquei em prática, é interessante que eu coloque isso no papel, formalize, né? Para que caso eu queira repetir, eu já possa encontrar exatamente a medida. É mais ou menos como se fosse uma receita. Quando você faz um bolo e aí você já vai colocando coisas aleatoriamente, e aquele bolo fica super bom.
você anota aquela receita. Por quê? Porque surgiu da sua cabeça, da sua ideia. Então, aquele bolo é o seu protótipo, que agora você já sabe que ficou bom, você vai aperfeiçoar cada vez mais para que ele fique ainda melhor, tá? Depois, essa sua ideia, essa sua estratégia, para que ela seja de fato uma inovação e não apenas uma invenção, as pessoas precisam valorizar. As pessoas precisam ver você atuando, colocando em prática e dando certo, para que elas comprem a tua ideia e também apliquem no contexto delas. Então, digamos que você criou um método inovador para ensinar conteúdos, e outros professores gostaram e também aderiram na sala deles, isso se tornou uma inovação. Se você encontrou um método interessante, mas ninguém deu muito valor, ninguém apoiou, morreu como uma invenção e não uma inovação. Então, para que as coisas sejam de fato inovadoras, as outras pessoas precisam aderir. Então, vamos dar um exemplo aqui de inovação. O celular. Alguém criou, utilizou e continuam aperfeiçoando e utilizando cada vez mais. Vamos pensar numa coisa bem antiga e que ainda hoje faz o maior sucesso. Post-it. Aqueles papeizinhos que grudam, né? Muitas pessoas até apostaram que, depois do computador, ninguém vai mais usar post-it. As vendas continuam em alta e cada vez mais encontram estratégias novas para a utilização daqueles recursos. Mais recentemente, eu tenho observado muito a utilização do post-it quando as pessoas ministram cursos, fazem dinâmicas. Então, existem várias estratégias para inserir aquele recurso nas propostas aí, tá? De formação, curso, entre outras. E outra coisa que é muito importante para que você, por exemplo, porque aquela sua inovação, com o passar do tempo, ela pode se tornar obsoleta. Então, a necessidade de você aprofundar, variar, melhorar, se reinventar. Caso contrário, você também vai ficar obsoleto. Então, eu tenho quase 40 anos, vou fazer semana que vem, e eu já vi tantas coisas aparecerem e desaparecerem com uma velocidade incrível. Então, eu já vi Walkman aparecer, desaparecer, fax aparecer, desaparecer, DVD aparecer, desaparecer, Blu-ray, que era um equipamento ultramoderno, apareceu, desapareceu super rápido. E com certeza muitas coisas também vão sumir daqui para frente. Outra coisa importante que a gente precisa ver nesse cenário é que diferentes pessoas estão transitando, circulando no nosso mundo, quer seja na sala de aula, quer seja no ambiente de trabalho, na escola, entre vários lugares. E, às vezes, nós encontramos o quê? Pessoas de uma geração muito antiga transitando com você. Eles têm uma ideia, você tem outra. Então, acontece aí o conflito de gerações. Cada um quer dizer que está certo. E aí? Existe mesmo um certo e um errado? Não, gente, todos, né, podemos aprender uns com os outros, né? Então, não existe uma geração que esteja certa e nem uma geração que esteja errada, mas uma geração que tem pensamentos, ideias e valores e outra geração que também tem pensamentos, ideias e valores e que uma pode complementar a outra. Então, se fizermos um paralelo entre os mais jovens e os mais velhos, podemos ver o quê? Na característica dos mais jovens, uma pressa, uma superficialidade, uma atração imensa pela tecnologia, enquanto que os mais antigos poderiam ter uma certa resistência, mas também eles se aprofundam mais nos conhecimentos, eles vestem a camisa, eles têm uma série de outras características que eles podem ajudar essa geração mais jovem. Então, para entender bem essa questão do conflito de gerações e respeitar a todos no ambiente de trabalho, eu sugiro que vocês assistam esse filme aqui, ó, Os Estagiários. Ele tem no Netflix, ele tem vários, né, canais de streaming, e vale a pena assistir, porque é uma história interessante. Mostra como que nós podemos aprender com as gerações e o impacto que essas tecnologias podem ocasionar na vida das pessoas, tá? Então, a tecnologia, ela é muito boa, ela facilita muitos processos para quem detém conhecimento, para quem sabe utilizar, para quem não, pode ser uma ferramenta muito destruidora, avassaladora. Imagina quantas pessoas vão deixar de tomar a vacina, por quê? Porque precisa fazer um cadastro, né? E elas não têm internet, elas não sabem mexer, e
às vezes elas têm vergonha de pedir também, tá? Vergonha de dizer que não sabem. Então, é uma complicação, tá? Mas é a nossa realidade. Agora, muitas pessoas, de fato, ah, transitando nesse cenário e tendo que fazer aí muitas adaptações. O Alvin Toffler já diz o quê? Que os analfabetos desse século não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não estão abertos a aprender, desaprender, tá? E precisamos estar sempre aí, aprendendo novas coisas para empregar na nossa vida. Então, o Marcos está dizendo que já viu o filme, que achou muito bom, né? Legal. E a tecnologia, né? Nós criamos a tecnologia e somos transformados por elas, né? Então, antigamente nós sabíamos vários números, várias informações, a habilidade de guardar e armazenar conceitos e teoria era muito valorizada. Então, alguém que chegasse à frente do outro e dissesse lá vários e vários conceitos era tido como inteligente. Mas é engraçado que guardar as informações, os conceitos, não garante de fato que você seja inteligente. Até porque hoje o guardar conceito já não está mais muito valorizado. O que está sendo valorizado? O colocar em prática, o saber fazer. Tá? Então não adianta nada eu saber o conceito de direito, de contabilidade, sem que eu saiba, por exemplo, como colocar em prática esses conhecimentos. Tá? Então, sabíamos e armazenávamos muitas informações na mente, hoje não é mais assim, é mais valorizado o pensar. Utilizávamos o celular para quê? Para realizar chamadas. E hoje, né, nós utilizamos para enviar mensagens, pesquisar, fazer mil e outras tarefas, inclusive com o uso de diversos aplicativos. Né? Então, para tudo hoje tem um aplicativo específico. E tudo será digital em pouquíssimo tempo. Então, se hoje até as universidades já convertem seus diplomas para formato digital, até, por exemplo, o nosso dinheiro, o nosso cartão de crédito, tudo isso vai desaparecer e vai dar espaço aí ao mundo digital, tá? E quando o WhatsApp deixa de funcionar, né? A nossa vida parece que para. Quando a internet fica sem sinal, todo mundo vai embora do serviço, porque agora parece que o serviço só gira em torno da internet. E é tão difícil escrever, né? É muito melhor digitar. As pessoas têm adotado a tecnologia em múltiplos contextos, né? Não só na educação, mas também em outros ambientes. Eu sempre digo que a tecnologia, ela pode ser considerada uma bênção, facilita a nossa vida, agiliza as transações, mas também, ao mesmo tempo, ela pode ser um fardo difícil de carregar, porque às vezes você quer descansar e o celular está tocando. Você recebe, aí você desliga, quando liga tem milhões de outras mensagens, e aí aquilo te tira o sono, aquilo te tira a paz, né? E mesmo assim a gente não consegue viver sem o celular. É uma relação aí muito engraçada. Então é importante ressaltar que o que é mais importante não é a tecnologia em si, mas o uso, né, que a gente faz dela. Não adianta você ter um equipamento de última geração, com acesso à internet de excelente qualidade, sem que você possa, de fato, fazer uso desses recursos. Então, ela pode afetar positivamente a sua vida ou não, dependendo de como você usa. E você pode também melhorar a vida de outras pessoas com o uso dela ou não. Então, tudo tem aí um lado positivo e um lado negativo, tá? Qual é a nossa realidade atual? Então, observamos aí que os alunos, eles terminaram trocando essas enciclopédias por sites de busca, as escolas, elas estão substituindo o quadro por lousas digitais, estão substituindo, por exemplo, laboratórios de informática por acesso à internet de banda larga, visto que a maioria dos alunos traz para a sala de aula seus dispositivos móveis e, com eles, o professor pode implementar muitas práticas. As transparências no retroprojetor deram lugar aí para as apresentações de slides. Mas todas essas mudanças parecem superficiais. Por quê? Eu até utilizei essa semana um slide bem curioso, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Cadê? Está aqui, uma palestra que eu fiz para uma semana para um evento na UEMA, uma semana pedagógica que teve lá, só um minutinho, está aqui na área de trabalho.
E lá eu falava o quê? Que a grande maioria das instituições, apesar delas terem adotado diversos recursos tecnológicos, elas parecem muito parecidas. Só um minutinho. Tá aqui. Só um minuto. Tá aqui o slide que eu queria mostrar para vocês. Então, ó, se pegarmos escolas nos Estados Unidos, Japão, Austrália, Brasil, podemos observar o quê? Que estamos em diferentes continentes, porém, a sala de aula, a gente, parece a mesma. O professor, ele permanece no mesmo lugar, os alunos na mesma posição, as aulas ainda muito centradas no professor. O aluno, ele parece que ainda não é o centro das atenções. As metodologias ativas, apesar de serem tão discutidas, debatidas, é dito tanto que é importante a utilização desses modelos nos diferentes do mundo. Tá? E outra coisa que os teóricos falam é que a maioria de nós, professores, desenhamos o nosso currículo, as nossas tarefas para dizer com isso é que quando você vai planejar algo para a sala de aula, você as questões para os piores alunos, você coloca para a média, ou seja, para aqueles que tiram, né, 7, 6, conseguirem acompanhar. E enquanto continuarmos com esse modelo, né, nós seremos bem-sucedidos no nosso país. E um autor que trabalha esse tema é Ross, ele tem esse livro, The End of the Average, o fim da média. E uma que eu li diz o seguinte, ó, se desenhamos um ambiente de aprendizagem para a média, fazemos esse ambiente para João, ninguém. desculpa atrapalhar, Oi. mas tá sem tela, tá sem tela. Tá sem tela? Tudo preto, professor. Espera aí. Só um minuto. Compartilhar de novo aqui. Aqui, ó. As escolas nos 4 cantos do mundo, né? E eu falando sobre a mesma forma, né? O professor no mesmo lugar, os alunos sentados na mesma posição. E o livro que eu comentei do Ted Ross, que diz, ó, o fim da média, né? Então, se desenharmos o ambiente de aprendizagem para a média, ou seja, eu nunca vou conseguir fazer com que aqueles alunos que estão abaixo, eles se motivem para chegar acima, né? E aqueles alunos que estão acima, eles sempre vão achar que eles são o máximo porque eles conseguem aquilo que está feito para a média, tá? Então, é uma reflexão aí que fica. Então, vamos continuar aqui. Então, a maioria ainda trabalha, né,
aí, né, e, continua sendo passivos, conteúdo, é uma via de mão única. Mas o que acontece? Nós estamos na era. Esse é o mesmo professor, uma foto, ele dando aula no passado e ele dando aula hoje. Né? Então, estamos, de fato, na era da interatividade. Então, antes da pandemia, eu falava, né, da utilização de celulares, dispositivos móveis em sala de aula, e alguns professores, eles pegavam aquela ideia e empregavam, mas a grande maioria ouvia aquilo tudo e achava assim, isso é uma coisa para daqui a um certo tempo. A essa proposta. E agora, com a pandemia, foi tão engraçado que eu recebi muitos relatos de professores que me contaram: professor, o senhor falou, eu fui resgatar os seus slides para ver o que você falou na época, para que agora eu pudesse empregar com os meus alunos nas aulas remotas. Então, de fato, os professores estão agora bem habituados em pensar tanto em aplicativos quanto recursos para facilitar suas aulas, utilizando dispositivos móveis. E essa aqui será a nossa proposta da nossa formação, né? De conhecer recursos para empregar em diferentes contextos, quer seja dando aula, dinamizando, motivando os nossos alunos para o conteúdo. Então, vivemos aí numa cultura digital. A todo instante estamos utilizando os nossos dispositivos, ou para nos informarmos, ou para enviar informação, tirar fotos, ouvir música, uma série de outras possibilidades. Então, cada vez mais a cultura digital começa a se impregnar em nossa vida. Até os mais resistentes começam a aderir. Eu lembro que a minha mãe, ela reclamava que eu ficava muito tempo no celular, e ela não tinha. E aí eu dei um celular para ela, agora pronto, ela também não sai do celular. Então eu digo, mãe, pelo amor de Deus, olha aqui, ela, Facebook, não sei o quê, Instagram e WhatsApp. Então, como eu comentei anteriormente, as escolas, elas não têm mais investido tanto em laboratórios de informática, e sim em acesso à internet de banda larga. Essa conversão, nos países afora, tem uma sigla, chama BYOD, né? Bring Your Own Device. Traga o seu próprio dispositivo para a sala de aula. Então, algo que antes era proibido, celular, tablet, né, era visto como inimigo, agora é necessário, tá? Eu tenho uma aluna que fez um mestrado comigo na UFM, ela fez uma dissertação sobre uso de dispositivos móveis na sala de aula. E ela foi fazer um levantamento no Norte e Nordeste, e ela viu que em praticamente todos os estados existe uma lei que proíbe o aluno levar o celular para a sala de aula. Aí algumas abrem uma brecha para dizer que é possível, sim, mas com fins pedagógicos, e o professor tem que pedir uma autorização para a escola com antecedência. Aí eu digo, quero ver agora como é que eles vão fazer com a pandemia, né? Eu acho que essas ideias todas foram... Mas para que tudo isso dê certo, gente, é necessário aí uma palavra-chave importantíssima: planejamento. Não adianta, né, o professor João, elas, cada dia eu utilizo uma. Não, não é bem assim. Eu sempre digo que todos esses recursos que nós vamos aprender é como se fosse um shopping center, onde você vê muitas coisas na vitrine, mas não é porque é tudo bonito, eu vou levar tudo para casa. Não, eu vou escolher as peças que mais se adequam ao meu perfil. Né? Então, tudo que eu mostrar aqui, você vai ver, bom, aquela ali é muito boa, mas não vai dar certo por isso, essa daqui pode ser que dê mais certo, e aí escolhi uma, exploro, testo, penso em possibilidades de utilização, e a partir daí, sim, é que eu começo a empregar nas minhas aulas. Então, a palavra-chave para tudo sempre é o planejamento. Né? Então, todos os caminhos estão errados quando você não sabe onde. E aí, o uso da ferramenta com a metodologia deve ser pensado na questão da exploração dos objetivos pedagógicos que eu tenho para com aqueles alunos. Eu quero que eles escrevam, eu quero que eles falem,
eu quero que eles pensem, o que eu quero com esses alunos? Tá? Então, cada ferramenta tem um propósito. Isso aqui favorece mais a escrita, isso aqui favorece mais a oratória, isso aqui favorece mais a avaliação somativa, isso aqui não, mais formativa. E assim vocês vão escolhendo qual o melhor caminho, tá? Então, a primeira ferramenta que nós vamos aprender no nosso curso, ela chama-se Slide. Ignoram, tá? Mas que ela é importantíssima. Já aconteceu com vocês essa situação de terminar a aula e vocês perguntarem assim para os alunos, alguma dúvida? E aí os alunos ficam calados. E aí vocês, novamente, alguma dúvida? Aí alguém diz assim, não, nenhuma dúvida, porque ficou tudo muito claro, nós entendemos tudo. Bom, por mais que a tua explicação tenha sido excelente, a tua didática tenha sido muito boa, né, sempre há possibilidades de questionamentos, tá? Então, a dúvida, ela é uma certeza que de fato as pessoas compreenderam. Porque você só vai começar a questionar o professor sobre as possibilidades de avançar por um caminho ou por outro, se você de fato compreendeu o conteúdo. Se você não compreendeu, você não será capaz de fazer nenhuma pergunta, tá? Então, a proposta aqui de todos os aplicativos que nós vamos aprender, eles são em inglês. Mas não se preocupem. Por quê? Porque o próprio navegador, ele permite com que você traduza as páginas, e aí, se você tiver muita dificuldade com a língua, você vai conseguir fazer as suas tarefas para interação. Tá? Então, essa ferramenta, Slido, na verdade, é um site, tá? Ferramentas também que eu vou mostrar para vocês, elas são ferramentas online e que não há necessidade de baixar nada, porque geralmente o nosso aluno, ele já tem uma desculpa pronta. Qual é a desculpa? Ah, professor, meu celular ele já está cheio, eu não posso baixar nada, a memória está muito lotada, né? E eu digo, não se preocupe, as ferramentas elas não serão baixadas, você não vai precisar gastar a memória do seu celular. Aí eles ficam logo, né, desarmados. Então, vou entrar aqui na ferramenta e vou compartilhar. Então, vou entrar aqui, ó, e vou compartilhar com vocês o endereço, tá? Então, professor, para que serve essa troca entre os alunos, tá? Alunos e professores. Então, facilita possa utilizar de perguntas abertas, perguntas de múltipla escolha, nuvens de palavras durante a aula, no que você está aqui numa aula remota. E aí os alunos estão espalhados, né, pela cidade e você está aqui ministrando o conteúdo. Eles estão com a câmera fechada e o microfone também fechado. Será que de fato eles estão lá? Se você está dando uma aula expositiva dialogada e que você não dialoga, não pergunta para os seus alunos, como é que você vai saber se eles de fato estão lá? Podemos resolver esse problema com essa ferramenta. Afinal de contas, eles vão poder participar e vão ficar no anonimato. Eu não vou saber quem disse o quê, a não ser que você peça que ele, ao final da pergunta, ao final da frase, coloque o nome, tá? Então, basta entrar no endereço, Slido, tá? Depois fazer o login, tá? Ferramentas, você vai fazer. E também qual é a lógica dessa ferramenta? Você prepare conteúdos, materiais, tá? E depois que você preparou esse conteúdo material para os alunos, eles vão ter acesso através de um código ou através de um link, tá? Então, aqui eu poderia criar uma conta minha, clicando aqui, ó, Create Account,
Então, se eu clicar com o botão direito do mouse, eu tenho aqui a opção também, ó, traduzir para o português, e aí eu posso traduzir toda a página, faça login em então, uma conta, ou então eu posso fazer o login utilizando o próprio Google, tá? Então, para quem nunca experimentou a possibilidade, ó, se você estiver utilizando o do Gmail, que é o né, com o botão direito do mouse, aí tem aqui, ó, e para o português. E assim você pode uma página em inglês para o português, tá? Então, eu vou logar com o Gmail. Como eu estou logado aqui, vai ser rápido, nem vai me pedir a senha, vai entrar direto na ferramenta. Se você não tiver ligado com o seu Gmail, ele vai te pedir a senha, tá? Então, aqui, ó, já fiz várias aulas de formações para outros professores, e quando vocês criarem a conta nova de vocês, aqui vai dar tudo em branco, não vai ter nadinha aqui, tá? Então, ó, ele tá tudo em inglês de novo, eu clico e traduzo novamente essa página para o português, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar bem aqui, ó, em novo, né, slide, tá? E aí eu vou escolher aqui, ó, do princípio. Vou criar uma atividade nova, tá? Novo slide do princípio. Aí ele vai perguntar que dia que vai ser essa aula, ou essa palestra, ou essa conferência, e o nome dela, tá? Então, vou colocar aqui, ó, aula de tecnologias na educação. Então, vai ser de hoje, 8 de março, e eu vou deixar disponível aqui até o dia 11. E aí, ó, ele automaticamente cria um código, tá? Esse código é por onde terão acesso às atividades que eu vou criar. Mas, o que eu posso fazer? Alterar esse código, né? Colocar outro número que fique mais fácil. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, 10, 20, 30. Vamos ver se tem. Já foi utilizado. 40. Então, ficou, ó, 10, 20, 30, 40. Então, um código, assim, mais fácil de guardar para os alunos, tá? Então, agendar evento. Então, vamos agora criar as atividades para os alunos. Que tipo de atividades que eu... Um questionário de múltipla escolha, uma nuvem de palavras, um questionário no formato quiz, né, onde as pessoas vão competir. O que mais? Eu posso criar uma avaliação, texto aberto, um ranking. Avaliação, para você me dizer de 1 a 5 qual a sua nota. Aqui, uma pergunta aberta. Você entende por construtivismo, tá? E aqui, ranking também para você, entre vários itens, elencar aquele que você acha que é mais importante. O que é mais importante? É a família? São os filhos? É a carreira? Não sei, vocês vão colocar o ranking que vocês consideram de coisas que são mais importantes e coisas que são não importantes, tá? Então, eu vou construir aqui alguns e vou testar com vocês e depois eu mostro passo a passo como é que cria, tá? Então, eu vou clicar aqui. Mostrar para vocês passo a passo como é que cria, tá? Estou só criando para interagir com vocês e aí já mostro, tá? Bom, então aqui eu criei, ó, duas tarefas
com os meus alunos. Então, posso deixar essa janela aberta, estar lá no Meet, conversando, apresentando um slide para os alunos, e aí depois eu compartilho essa tela para poder fazer uma interação, uma troca, né, onde eu vou questionar algumas coisas. Então, se eu tenho, sei lá, 20 alunos na minha sala de aula virtual, e agora eu quero fazer a pergunta, e aí eu vejo que só 5 pessoas responderam, significa que tem gente que está conectado, mas está dormindo, está em outro quarto, está em outro lugar, mas não está lá, tá? Então, eu poderia pedir que as pessoas se identificassem e contabilizar ali pontos para quem está participando, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou compartilhar aí essa atividade aqui no chat, tá? E vocês vão clicar, tá, nesse link que eu coloquei e eu vou ativar aqui uma questão, tá? Então, perguntei quantos dias tem um ano, botou a interrogação aqui, e aí vocês basta clicar lá, já vai aparecer essa questão para vocês e vocês já vão poder votar aqui, tá? Então, peço que alguns marquem errado, tá? Que é para ver o gráfico alimentando também aqui outros números. É não identificado, não tem como saber quem marcou o quê, tá? Então, em tempo real, se a questão fosse mais complexa, eu poderia estar vendo aqui a opinião que elas pensam, acreditam, tá? Participaram, ó, 9 pessoas participaram até agora. Então, se eu tivesse uma turma gigantesca e uma participação muito baixa, significaria o quê? Que os alunos não estão conectados na aula, eles estão em outros espaços, tá? Essa é apenas uma das ferramentas. Vocês podem até me dizer assim agora, professor, mas eu queria uma era que identificasse o aluno, que dissesse o nome dele. Tem uma ferramenta assim. Nós também veremos aqui no nosso curso uma ferramenta que permite, de fato, alguém levantou a mão, quer perguntar? Pode perguntar. Josenildo, quer perguntar? Foi só, foi sem querer que apertou? Então, vamos lá. Bom, 12 pessoas responderam, tá? E aí, ó, o que eu posso fazer? Opa, já tirou a dúvida? Tá nesse botão, ó, mostrar a resposta correta, e aí ele mostra para o público, né, qual seria a resposta correta, tá? Do celular de vocês já não vai mais aparecer, tá? E agora eu vou criar outra pergunta aí para vocês. Agora vai aparecer outra questão aí, de texto aberto, tá? Só ver aqui uma coisa, o que aconteceu. Ó, então, as pessoas já estão respondendo, as respostas estão aparecendo. Então, digamos que eu tivesse feito uma questão bem elaborada, foi ministrado na aula. Então, aqui, eu iria vendo todas as respostas dos alunos, e a partir dessas respostas, eu poderia comentar, corrigir quem escreveu errado, e por a ferramenta ser anônima, né, os alunos ficam mais à vontade para perguntar, né? Então, e por ser uma tecnologia, eles gostarem de mexer no celular, ou no computador, ou no tablet, ou no que eles estiverem mexendo, isso é muito relevante, tá?
Então, essa dinâmica, ela precisa acontecer. Então, se você tem um slide e vai trabalhar lá, sei lá, 1 hora ou 2 horas, então, por que não particionar esse tempo com interações? Por exemplo, você dá 10 minutos, depois você faz lá algumas questões interativas. Depois você volta de novo para a teoria, depois volta para a prática. Então, assim, a aula se torna muito mais dinâmica, o aluno não fica cansado, você tem um tempo também para observar a interação deles, então a aula vai se tornar muito mais ativa do que passiva, tá? Então, a adoção desses é interessante. Então, vamos agora aprender como é que se faz para, tá? Então, quando você entrar na ferramenta Slido, automaticamente vai aparecer aí as opções para você. Depois que você cria ele vai listando aqui e você pode clicar novamente em criar enquete para ver as possibilidades, tá? Então, vamos ver todas elas aqui. A primeira delas é múltipla escolha. Então, você clica em múltipla escolha, aí você digita uma pergunta, tá? Que você queira fazer para o seu aluno. Por exemplo, qual o nome do atual pre... Só aceitar aqui a pessoa. Pronto. Então, qual o atual nome do presidente dos Estados Unidos da América? A pergunta, eu poderia ficar uma imagem alusiva à pergunta, mas o que, que ele me disse? Que para que eu coloque a imagem, eu teria que ter uma conta paga, tá? Mas eu vou mostrar para vocês outras ferramentas que eu posso colocar uma imagem sem precisar pagar, tá? E aqui eu vou adicionar as opções de resposta, né? Ó, Joe Biden ama ou Donald Trump. E poderia colocar, né, outro. E aí, quando eu colocar todas as opções, posso arrastar também, ó, para colocar em outra posição, tá? Marcar uma resposta correta. Se eu não marcar, vai permitir o quê? Que eles selecionem várias opções. Por exemplo, vou marcar mais esse ou aquele outro, eu não marcaria nada, tá? Mas aqui eu quero que no final indique qual é a resposta correta. Então, eu marco aqui, ó, marcar a resposta correta. E aqui eu salvo, tá? E aí ele vai já, ó, alimentar aqui, ó. Então, ó, qual o nome do atual presidente dos Estados Unidos, já fica disponível. Se os alunos estiverem conectados, eu clico aqui, ó, para aparece na tela dos alunos. Segunda, vou apagar esses que eu tinha construído. A segunda opção aqui, ó, seria o que? Nuvem de palavras. O que é a nuvem de palavras? É todas as vezes que eu quero saber uma frequência de pensamentos, ideias dos meus alunos sobre algo. Digamos que eu quero saber 3 coisas que eles aprenderam durante a pandemia. Ou eu quero que eles me digam 3 coisas que eles se lembram quando eu falo tecnologia. Repetem evidência. E as palavras que menos se repetem, elas ficam em menor tamanho. Por exemplo, ó, então coloquei, ó, quando pensas em tecnologias, quais as 3 coisas que te
três coisas, tá? Salvar. Pronto, salvei. Agora, outra opção seria quiz. O que é um quiz? Conjunto de perguntas de múltipla entre múltipla quiz. Olha, múltipla escolha, ele só me permite fazer uma questão por vez. E quiz permite fazer ao mesmo tempo, tá? Rating seria para você fazer uma espécie de votação. Olha, 1 a 5, de 0 a 10, qual a sua nota? Então, vamos lá. Qual a sua nota para o chocolate da Cacau Show, por exemplo? Então, de 1 a 10, você vai poder tá? Salvar. O que mais que eu posso fazer aqui? Pergunta aberta. Tá? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Como eu estou na conta gratuita, ele só me permite criar 3 interações, tá? E 4 atividades aqui por aula. Se eu quiser criar mais atividades, eu poderia apagar uma e criar outra em tempo real, tá? Então, aqui eu poderia criar várias questões, aí pergunta, vou colocando as opções de resposta, e aqui, nesse tipo de atividade, ele identifica os alunos. Eu vou só fazer aqui com vocês uma questão, tá? E aí vocês vão ver que nesse tipo de questão, identifica nós, tá? Então, por exemplo, posso colocar um tempo para essa questão, e no final também ele vai me mostrar o leaderboard. O que seria isso? A lista, né? Então, responderam mais rápido, tá? Então, vou adicionar mais uma questão. Adicionar mais perguntas. Uma pergunta. E aí eu poderia ir adicionando várias questões, tá? Vou salvar. Certo. Então, a primeira questão com vocês, a primeira atividade, vai ser essa do quiz, tá? Que vai. E aí, automaticamente, vocês, com aquele link que eu dei, vão ter acesso à questão, tá? E aí, nome de vocês no quiz. E aí, no final, ó, ele vai, como é que diz? Mostrar aqui quem são os que foram mais rápidos, tá? Então, até agora, ninguém clicou. Mesmo link lá que eu dei no chat. Então, a Ela é uma ferramenta para atividades diagnósticas, o curso anônimo deixa os alunos mais à vontade para dar a sua opinião. Então, a Marinês diz que está perguntando quanto é que é o valor da assinatura, né?
Daqui a pouco eu vou ver para vocês quanto é que é a assinatura, tá? Então, tenho aqui já 3 alunos. Perguntar, Marinês, levantou a mão? Sim, boa Diga. noite, gente. Sim, professor, assim, eu achei bem interessante esse aplicativo, só que, lógico que tem uma assinatura, se você quiser realmente mais possibilidades. Sim, Eu quero perguntar o seguinte, assim como tem o Slide, tem o Padlet e outros, no caso, diga. você poderia assinar, tipo assim, 2 apps, uma amiga assinar mais 2, e a gente fazer um revezamento, assim, na hora, entrar com o login da outra. Sim, pode Poxa, sim. Vocês criam um e-mail alternativo, que não seja nem seu nem dela, só para vocês usarem nessas ferramentas, né? E sim, aí você faz a assinatura com esse e-mail paralelo, e aí várias pessoas podem utilizar, entendeu? ótimo, obrigada. Nada. Vou reenviar o link aqui para vocês, tá? E aí, ó, vocês viram que eu estava conduzindo a questão, né? Então, as pessoas estavam votando, né? E aí, agora, ó, mostra, tá? Aí mostra quem foi o líder, né? Vai mostrar de forma mais rápida, depois Alípio, Elizabeth, Conceição, João, Raquel, Luiz e Gustavo, tá? Próxima questão. Qual o menor país do mundo? 20 segundos para responder. Quer perguntar, Ivanilde? Pode perguntar. E aí, ó, Nada diga. não, estou testando aqui. Tudo bem. E aí, ó, ele mostrou aqui a resposta correta. E agora vamos ver quem é o que foi mais rápido. Foi Conceição, depois Tayane, Alípio, Raquel, Deise, João, né? Os 10 mais aqui, tá? Próxima questão, já foi, né? E poderia ir dinamizando várias questões relativas aí ao nosso conteúdo, tá? Então, vou desativar esse aqui e vou agora colocar o de múltipla escolha aqui, ó. Então, já está ativo aí para vocês. Ó, o nome do atual presidente dos Estados Unidos. Devia ter colocado hoje as mulheres, né, já deixa aqui para todas, né? Que qual o nome da vice-presidente dos Estados Unidos, né? A Kamala Harris. E aí, quando eu aperto no botão, ele mostra, né, qual foi o que mais a resposta correta, no caso, tá? No caso aqui, Joe Biden. Ninguém marcou errado. Aí eu posso desativar e ativar agora essa questão, tá? Nuvem de palavras. Quando pensas em tecnologias, quais 3 coisas que te vêm à mente? Então, se você tivesse, por exemplo, numa palestra, num ambiente físico, né, em que as pessoas
você não tivesse como enviar para as pessoas, por exemplo, o link, né? Você poderia pedir que elas entrassem, por exemplo, esse código aqui, tá? 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, forma também, se você tivesse. E aí, quando todo mundo escrever, eu posso clicar aqui, ó, em todos os resultados. Aqui, ó, vai formando a nuvem de palavras. Então, eu vejo que a palavra inovação, ela surgiu mais vezes. Então, por isso, ela está em tamanho maior, tá? Então, se todas as palavras tivessem aparecido na mesma frequência, todas elas estavam do mesmo tamanho. Como inovação repetiu, ela ficou um pouco mais. Tá? Então, as nuvens de palavras, elas são interessantes na medida em que a gente quer, por exemplo, às vezes, analisar com profundidade quando determinadas palavras se repetem, tá? Ó. E a última, votarem qual a sua nota para o chocolate da Cacau Show, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Eu gosto é muito. Principalmente um é, que tem uma cereja dentro, muito bom. Ó, e aí ele vai fazendo uma média, ó, 7,5, 7,7, né? Então, temos algumas pessoas que não são muito fãs aí do chocolate do Cacau Show. Aí deixa para mim, tá bom? Então, o Marco está dizendo que é bem melhor do que o Google Forms. Olha, esse aqui, ele é de fato para interação. E o Google Forms para que a gente possa recolher os dados dos alunos para depois corrigir, atribuir uma nota, tá? Então, cada um tem, de fato, um propósito diferente. Foi 7,7. Então, o Cacau Show precisa caprichar mais para, como é que diz? Agradar esse público aqui que deu um, né? Não é muito fã, assim, do chocolate. Bom, dúvidas relativamente a essa ferramenta? Outra possibilidade também seria de fazer... Diga. Boa noite, Elizabeth. Olá, Elizabeth. Eu fiquei com dúvida só em relação aos dados. Tipo assim, a gente pode exportar esses dados para uma planilha, ou só mesmo para o Word, ou sei lá, algo do tipo, só para tipo comentar. Está aqui dinamizando, né? Tem todos a possibilidade aqui da gente exportar aqui, ó, fazer download. Ah, tá. E que as pessoas responderam. E aí você pode fazer download em vários formatos, PDF, XLS. Então, tá certo. Guardar aí no seu computador as respostas dadas pelos alunos. Tá? Tá bom, entendi. Porém, a gente não saber, por exemplo, o que cada um disse, mas se você focado no todo, né, na opinião geral, aí é interessante, tá? Tá certo. Obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui. Outra possibilidade que nós temos também é, em vez de trabalhar com essas questões, apenas pedir que as pessoas enviem, né? Tá? E clico aqui para as pessoas enviarem, né? Então, abre-se uma caixa lá para os participantes começar a perguntas, ó. E aí as perguntas iriam, né, aparecendo aqui na tela para que eu pudesse responder, tá? E aí, no final também, ó, tudo que as pessoas disseram fica aqui guardado, né? Como uma espécie de para depois eu analisar, tá? Ó.
E aqui no quiz, ó, eu vou clicando e vendo o que as pessoas disseram em cada uma das questões, tá? Em Analytics. E aí, ó, quando eu volto aqui para a área principal da ferramenta, todas as minhas aulas já estão aqui, ó. Aqui eu criei hoje, as outras aulas. Qual animal não é mamífero nessa lista a seguir, tá? E aí, ó, poderia respostas também aqui, ó, que aprendemos com o ensino remoto. Isso, ó. Isso aqui foi uma outra aula com outros professores, tá? Então, aqui fica sempre mostrando as atividades. E aí, Marinês queria saber quanto que é a assinatura, né? Vamos ver aqui a upgrade, né? Ele tem vários planos, né? Então, por exemplo, o plano mais acima do gratuito seria $12 por mês, né? Então, permite 200 participantes, pode fazer quantos quizzes você quiser, e exportar resultados, ou seria $144 por ano, tá? Mas até o final do nosso curso, Marinense, eu vou te mostrar uma outra ferramenta que ela também é interessante, né, para a gente utilizar e que tem um preço mais em conta, é menos de $12 por mês, o valor por ano também é mais em conta, tá? Então, o slide é basicamente essas interações, tá? Então, vamos agora ver uma outra possibilidade de ferramenta a ser utilizada na sala de aula, e essa ferramenta, ela é baseada em perguntas e respostas. Pessoal que está nos assistindo, para vocês, essa é somente para o pessoal da SEDUC, que está fazendo aí o curso, tá? Quem não é da SEDUC não precisa acessar esse link. É só uma chamada, porque eu preciso enviar depois para o Renato. Ele me pediu frequências para ver mais ou menos quantas pessoas frequentaram, tá? Então, tá aí o link para vocês clicarem, colocarem o nome de vocês e preenchendo uma lista. Somente o pessoal da SEDUC. Quem não é da SEDUC, externo, não é preciso clicar, tá certo? Só um minutinho. Bom, então vamos ver a Então, a primeira que nós vimos foi essa aqui, ó, a 11ª. Vocês podem ir aí marcando, né? Cada dia a gente vai vendo um conjunto de aplicativos. Aqui nós vamos ver agora é a ferramenta de avaliação, vamos ver aqui a Quizzes, tá? A número 2, que nós vamos ver agora. Porque o que acontece? Muitos professores querem criar atividades para aplicar com seus alunos, quer seja para avaliar no início ou no final da nossa atividade de ensino, tá? Então, para que aplicar uma avaliação no início? Para ver o que os alunos já sabem. Para que aplicar uma avaliação no final? Para ver o que de fato eles aprenderam, tá? Então, vou colocar aqui Quizzes, tá? Para vocês, que é uma ferramenta disponível online e permite com que a gente crie perguntas e respostas para interação com os nossos alunos. Então, eles vão gostar muito e vão poder utilizar o celular, vão poder utilizar o computador ou o tablet para responder a esse desafio que você vai lançar para eles. E é possível a utilização do Quizzes de duas maneiras. Ou você interage um questionário em tempo real, ou você manda um link para ele responder em casa, tá? Então, uma possibilidade aí também. Então, ao clicar bem aqui, ó, em Create, tá? Você vai poder criar aqui, ó, nessa lupa,
Ó, um tema, por exemplo, ciências. Será que tem algum questionário de ciências? Tem vários, ó. Aí, ó, põe aqui o mouse em cima, você vê aqui ao lado as questões, ó. A primeira questão é, segundo nossas aulas, assinale a opção físicos da matéria. É sólido, líquido e incolor, sólido, líquido e variável, sólido, líquido e gasoso, ou sólido, líquido. Assinale a afirmativa em relação à forma e volume dos estados físicos da matéria. Marque a opção melhor resposta. Aí tem várias questões e você vai vendo. Se você gostou desse questionário, você dá o play para utilizar com os teus alunos. Se não, você vai vendo aqui as outras questões, ó. Então, tem vários questionários aqui, ó, os colegas, e você pode utilizar um deles, tá? Ou, se você não quiser utilizar nenhum desses, você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui no botão Create. Praticamente todas as ferramentas, ela vai ter três botões que são comuns. Quais? Create, para criar, My Library, que é minha biblioteca, e Reports, que são relatórios, tá? Então, Create para criar qualquer coisa, Library, já está dizendo aqui, ó, biblioteca, né? Biblioteca de questionários criados. E reports, está dizendo aqui, ó, os gráficos, né? Relatórios. Relatórios de quê, professor? Ora, se os participaram de uma atividade, responderam uma questão, então eu tenho relatórios das respostas dadas pelos alunos, tá? Então, antes da gente criar um questionário, eu vou interagir com vocês, 10 perguntinhas, é bem rápido, tá? E aí vocês vão ver como é que funciona, e logo em seguida a gente já começa a elaboração do nosso, tá? Então, vou colocar aqui o link para vocês, vocês vão só clicar e já vão participar do quiz. Pergunte com vocês. Pode perguntar, dá tempo, tá? Então, o que vocês vão fazer aí? Tem um link que eu enviei, vocês vão clicar, vão colocar o nome de vocês, e aí vai aparecer aqui na tela. Quando todos estiverem aqui, eu aperto no botão Start e o jogo começa para vocês, tá bom? Jogo que, na verdade, é o quê? Questionário, tá? Então, para aqueles conteúdos que às vezes são muito teóricos e que você, né, fica muito tempo ali falando com os alunos, é interessante que a meio da aula você introduza esses recursos, porque vai fazer com que os alunos se motivem mais para o conteúdo, tá? Então, você pode fazer assim, no meio da aula você faz 5 perguntinhas, e lá no final da aula você faz mais 5 perguntinhas, tá? Então, assim, você mantém os alunos mais motivados, tá? A prestar atenção no conteúdo, a fim de acertar e ganhar a pontuação, ou bônus, ou chocolate, ou o que você for premiar os alunos ao longo da sua aula. Se você der um bis, gente, que pra gente é o quê? Sei lá, R$ 1, R$ 2, eles já vão, né, se motivar, tá bom? Quem está dando aula remota aí não vai poder dar o bis, né? Então, vai dar o quê? Um meio ponto, alguma coisa, algum tipo de bonificação para o aluno. Então, eu vou clicar aqui no botão Start. O que vai acontecer? Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Vai iniciar. Opa, pronto. Apareceu para vocês? As questões? Peraí. Só... beleza.
Aí eu vou vendo o placar, né, vai subindo. Então, a lógica é acertar e acertar rápido, né, para poder ficar as posições mais elevadas. Ó, o pessoal está quase concluindo. Falta bem pouquinho. Concluiu a Deise, Gustavo, a Judite, Emilene e Luiz Gomes. Já concluíram. Está dando uma probleminha de conexão aqui, mas voltamos. Quase todo mundo já concluiu, falta bem pouquinho. Então, não sei se vocês viram que alguns podem ter errado uma questão, né? Estavam acertando, aí erraram. Aí, o que a ferramenta faz? Ela te dá uma segunda chance de responder novamente aquela questão. Agora, se você começou errando, aí ele não dá essa chance, não, tá? Ele dá essa chance para quem está, acertando e, porventura, errou alguma coisa. Aí ele dá uma segunda oportunidade, tá? De responder. Ok. Falta só Marinês e Josânia. E Marcos. Luciane e Suzana não avançaram. Então, o que que acontece? Eu vou apertar aqui para que a gente possa agora ver como é que faz, tá? Então, quando eu clico aqui, e aí novamente, ok, e ele encerra, aí já vai mostrar o placar, tá? Terceiro lugar, Amanda. Segundo, Luiz. Primeiro, Valesca, tá? E aí ele vai mostrar os outros participantes, ó. E o placar completo, ó. Então, aqui, ó, a Valesca, se a nota tiraria 10, 9, Gustavo 7, João 7, e assim por diante, todas as notas, tá? E aí, seria qual a questão que fácil? A questão com 10, 89% das pessoas acertaram. Já a questão que foi mais difícil foi a de número 4, só 21% acertou essa questão. Então, eu teria que trabalhar melhor esse conteúdo aqui que eu abordei na questão de número 4, afinal de contas, somente um quantitativo muito pequeno de alunos, de fato, compreenderam bem essa questão, tá? Então, é uma ferramenta que tanto avalia o aluno, como também avalia a nossa performance didática. Digamos que você trabalhado para os alunos, você precisa reforçar. E aí você vai atacar em cima daquilo que eles, né, você pode mais, tá? Então, vamos aprender aqui como é que a gente cria uma no Então, vou clicar aqui em Create, tá? Então, a minha conta é gratuita, tá? Então, eu, né, não posso, o que aqui no Quizzes? Algumas coisas, mas a grande maioria é tudo aberto, tá? Inclusive, muita gente prefere o Quizzes do que o Kahoot, por quê?
Porque o Quizzes, ele permite criar mais opções de perguntas. Então, eu posso criar múltipla escolha, eu posso criar uma questão com mais de uma resposta correta, eu posso criar verdadeiro ou falso, eu posso criar preencher espaços em branco, então eu posso criar muitos tipos de perguntas aqui nessa ferramenta. Então, quando eu cliquei, vem aqui, ó, que eu cliquei aqui, criei, escolhi a opção quiz, que eu quero criar um quiz para os meus. Ele abre essa janela perguntando qual o nome do meu quiz. Vou colocar aqui, ó, quiz de atualidades, tá? E aí eu vou escolher tema de história, por exemplo. Avançar. E aí ele já me leva para onde eu vou criar as minhas questões. Então, poderia adicionar uma imagem alusiva ao meu quiz, tá? Vou colocar aqui uma propaganda aqui do evento, falar para vocês, tá? Vou colocar aqui qual é a língua, tá? Que é o português. E a série, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, décimo primeiro, décimo segundo, universitário, profissional, vou colocar universitário e salvar. Agora, o que eu vou colocar aqui as questões, né? Então, ó, primeira questão de múltipla escolha. E aqui eu vou colocar a questão, e eu posso, inclusive, também, ó, colocar fórmulas matemáticas. Se você que é professor de matemática, que coloca fórmulas matemáticas, posso colocar uma imagem alusiva, né? Vou colocar. Posso colocar áudio, posso colocar vídeo. Por exemplo, você é professor de inglês, e aí você quer pergunta para o inglês, que é professora de espanhol, né? Ela quer colocar um áudio, né? Então ela vai, faz a pergunta em áudio e o aluno tem que responder as opções. Pena que os áudios aqui estão disponíveis para quem tem conta paga. Imagens, ela poderia colocar uma imagem alusiva à pergunta, que não tem problema, tá? E aqui você faz a questão, ó. Pergunta o que significa essa sigla TDIC. Aí coloquei várias opções, né? E marco a opção correta. E logo em seguida, o que eu tenho que fazer? Colocar quanto tempo que eu quero. 5, 10, 20, 30, 45, 60, 2 minutos, quanto tempo que eu quero para que os alunos respondam a essa questão. Vou colocar aqui 20 segundos e vou salvar. A questão é uma do tipo em que eu posso ter mais de uma resposta correta. Então, vou colocar aqui, ó.
Quais animais são mamíferos? E aí eu vou marcar, coloco quanto tempo e salvo. E aí, para o meu questionário. Poderia também criar uma pergunta do tipo fill in the blank. O que é fill in the blank? É preencher espaços em branco. Então, eu clico aqui, coloco a questão, ó, a capital do Rio Grande do Norte. Então, as pessoas vão ter que escrever exatamente Natal. Se essa palavra ela tivesse uma variação, poderia colocar aqui várias variações, né? Mas não é o caso. Por exemplo, se eu perguntasse como é o nome da rainha da Inglaterra, pode ser, a pessoa poderia responder Elizabeth com TH, Elizabeth com E, Elizabeth com S, né? O importante é que as pessoas saibam que é Elizabeth. Agora, a grafia, né? Se não fosse muito importante, tá? E aí eu dou aqui um tempo, 30 segundos, e salvar. Bom, já criei 3 perguntas, poderia criar muitas outras. Essas outras questões, elas não são muito para quiz. Por exemplo, o que é um poll? Poll nada mais é do que uma sondagem. Ah, você quer saber o perfil dos teus alunos, você quer saber o que eles mais gostam de fazer e tal. E aí você faz um monte de perguntas assim, por exemplo, você tem internet em casa? Sim ou não? Você gosta de trabalhar com tecnologias? Sim ou não? Você prefere prova com consulta ou sem consulta? Tá? Então, você faz o conjunto de perguntas diagnósticas. Então, o pool não tem respostas verdadeiras e nem falsas. Todas as perguntas são para sondar. Então, por isso que o pool também pode ser interpretado por sondagem, né? Para eu conhecer melhor os meus alunos. Aqui, ó, seria para criação aberta, tá? O que você compreende por evaporação. Então, ele vai ter que escrever a evaporação, a transformação da água, tá. Só que esse tipo de questão não é autocorrigível, ou seja, eu preciso depois entrar aqui, baixar as respostas e corrigir manualmente, tá? Então, às vezes, para um quiz, não é legal. Por exemplo, seria legal para uma prova. Hoje vamos fazer prova e a prova será remota. E aí você envia o link, e aí as perguntas vão aparecendo, eles vão respondendo, terminou o tempo, envia, pronto. Você já guardou todas as respostas, tá? O que é importante numa questão, ou numa avaliação assim, que você vai fazer de maneira síncrona, você vai estar aqui na sala, todos os alunos vão estar na casa deles, elaborar perguntas que eles não achem a resposta no Google, que vai sair daqui, ó, que eles tenham que relacionar o conteúdo ensinado com alguma coisa da vida deles, ou que eles tenham observado, aí a resposta não vai estar pronta, eles vão ter que, de fato, construir. Dá mais trabalho fazer esse tipo de questão? Com certeza dá trabalho, mas é muito mais interessante para os alunos, tá? E aqui seria uma questão que você iria adicionar com aí perguntas, tá? Então, o meu quiz está pronto, eu vou agora publicar. Certo, então, já está pronto. O que acontece? Eu tenho 2 possibilidades de usar com os ser o que vai conduzir o teste. Como assim? Você vai passando, aliás, você passa o link para os alunos, eles vão respondendo e você vai acompanhando em tempo real a resposta dada, tá? Como nós acabamos de fazer com vocês. A segunda opção,
seria o assign. Tá? Então, eles vão receber um link que vai ter um prazo para responder e vocês depois vão acompanhar o resultado desse quiz. Então, eu clico aqui, ó. O que vai acontecer? Eu escolho uma data. Por exemplo, até o dia 19 de março. A hora também, tá? E clico em assign, atribuir. E aí, o que vai acontecer? Ele vai gerar um link ou uma possibilidade de acesso. Bom, o aluno vai ter duas formas de acessar. A primeira será você, ó, aqui, copiando o link, tá? E enviando para os alunos, como eu vou colocar aqui. E a segunda opção seria eles entrarem nesse site aqui, chamado joinmyquiz.com, e introduzirem esse código que foi gerado automaticamente, tá? Então, na medida em que os alunos forem respondendo, as respostas vão aparecendo aqui, tá? Eu marquei até o dia 19 de março, só que hoje, dia 8, eu já vi que todo mundo respondeu, eu clico aqui para encerrar. Aí eles perdem acesso ao link, tá bom? Bom, então depois que eu se for um teste que eu apliquei. Exemplo, o que eu apliquei com vocês foi há 21 minutos atrás, tá? Eu clico. Ó. Valesca, Luiz, Amanda, Deise, João, Alice, tá? Interessante que, por exemplo, se numa turma tiver dois Luiz, duas Deises, aí vai colocar o nome completo para você, né, saber. Eu posso fazer com esse resultado? Eu poderia apagar, eu poderia imprimir, ou poderia fazer download para o meu computador, tá? Ou poderia dos alunos, os pais de vocês, será que vai dar certo? Não seria bom, não, né? É uma brincadeira. Então, são essas opções. Create, cenário. My Library, minha biblioteca, onde ficam os questionários criados, tá? São os relatórios, tá? Onde eu extraio o que cada aluno respondeu, tá? Então, esse quiz que eu respondi, que eu criei agora há pouco, tá? Que chamou-se Quiz de Atualidades, eu estou vendo aqui que duas ó, eu cliquei e quem foi, tá? Então, foi o João e o Marcos que entrou, mas que não responder, tá? Então, ó, veja o que o João disse, ó. O João marcou todas as três corretas, tá? Então, beleza, ele acertou tudo, nota máxima para ele, tá? 100% correto, tá? Então, se eu fosse a colocar a nota para ele, seria 10. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer um conjunto de quizzes ao longo de um tempo, tá? Por exemplo, eu vou alguma pergunta, pessoal, sobre o quizzes? Alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta, só que era do antigo, do anterior ao esse aí. Esse aí eu já conhecia, eu já usei o ano passado.
era sobre Slido, eu acho, né? O slide, sim, pergunte. Eu queria saber se ele tem a opção da gente colocar um podcast e a esse podcast a gente colocar um questionário, por exemplo. Os alunos escutam um podcast ou um vídeo e depois respondem a um questionário que vai estar lá na plataforma. Aprender mais sobre ele, vou trabalhar com ele agora com vocês, tá? Então, o NIARPod seria uma ferramenta tanto para a interação, tá? Como também uma ferramenta para que eu possa fazer questões para os meus alunos, onde eu posso colocar texto, áudio, vídeo, slides, o que eu quiser. Poderia colocar, por exemplo, que você deu aí a ideia, um podcast e depois fazer algumas perguntas. É possível lá no NIARPod, tá? Então, vamos lá para aprender um pouco mais sobre essa ferramenta, tá? Então, ó, niarpod.com, vou colocar o endereço aí para vocês. No material de vocês tem também as telas dessas ferramentas que nós estamos trabalhando, tá? Para que vocês possam aí ver cada um o endereço, tá? Então, aqui é a área principal do NIARPod. Eu posso também traduzir, caso eu tenha dificuldade com a... né? Então, ó, você vai se perguntar como você ensinou sem essa ferramenta até hoje, tá? De tão interessante que ela é. Então, o NIARPod está entrando para a renascença, né? Ou seja, uma ferramenta que está sendo dada aqui, tá? A ela. Então, eu posso me cadastrar gratuitamente e depois a ferramenta. Então, clico. Todas elas eu preciso fazer, tá? Então, esse login, ele vai me perguntar se eu sou professor ou se eu sou um aluno, tá? Então, se eu sou professor, eu vou criar uma aula. Se eu sou um aluno, eu vou acessar a essa aula, tá? Então, vou fazer aqui o login. Se eu fosse aluno, o professor iria me passar um código e eu ia entrar por aqui, tá? Então, é sempre essa lógica. O professor entra, cria a aula, o questionário, o podcast, e depois o aluno acessa online através de um código, tá? Então, o que que acontece? Geralmente, numa aula, o professor utiliza slides, né? Então, esses slides, às vezes, o aluno só observa os slides. Geralmente, faz uma anotação, um ou outro levanta a mão, faz uma pergunta, e fica por aí, né? Não tem muitas variações. Então, essa ferramenta, ela serve para que esses slides que a gente utiliza na sala de aula, eles possam ser melhor aproveitados. De que maneira? Para que o aluno possa, para além, né, de observar, também responder questões. E essas questões que ele responder, elas serão sim identificadas, para que depois o professor possa, ó, corrigir o que cada um disse e aferir a sua participação online, tá? Então, o NIARPod, ele vai carregar os meus slides e enriquecê-los com tarefas, jogos, textos, vídeos, que vão aparecendo no decorrer da aula, de acordo com a minha escolha. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, quando entro na ferramenta, é clicar no botão Create, uma nova aula. A conta de vocês vai aparecer com isso aqui vazio, ó. Aqui são vários slides que eu já carreguei. Clicar em Create, tá? E vou escolher a opção Lição,
tá? Então, vou criar uma aqui também, ó. Poderia clicar aqui e escolher aqui também, ó, lição, tá? Tem aqui e tem aqui. Vou clicar aqui. E aí ele vai me levar para uma área de edição, onde eu vou poder aqui inserir um novo slide. Então, vou clicar aqui para criar um novo slide e aqui, gente, carregar na nuvem em algum lugar. Aí ele vai abrir uma janelinha para que eu indique aonde é que está esse slide. Ó, ele vai perguntar de onde é que eu quero carregar. É do computador, é do Google Drive, do Dropbox ou dessa outra nuvem. É aqui do computador. Então, eu clico, escolho. Deixa eu ver. E aí, o que ele vai fazer, gente? Ele vai levar o slide do meu computador para a internet. E aí eu vou poder, entre os slides, intercalar cada um deles com uma pergunta aberta, com um quiz, com um jogo, com um vídeo, com um PDF. E assim a aula vai ficar muito mais dinâmica. Em vez de você ficar aí falando para o computador, olhando para o nada, você vai fala 2 slides, depois lança uma pergunta com um timer. Depois passa 2 slides, aí como a Conceição quer, coloca um podcast, o aluno vai ter que ouvir e depois ele vai ter que responder. E ele tem 2 maneiras de responder, tá? Ele pode responder utilizando o texto, ou ele pode responder também utilizando a sua própria voz, tá? Então, ele está carregando aqui, que são 20 e tantos slides, aí ele demora um pouquinho. Então, eu vou fazer o seguinte, esse slide, eu vou pegar um slide que eu já tenho carregado para cá, para mostrar para vocês, vai ficar... A internet aqui não está muito boa, hoje eu não estou na minha casa, estou na casa da minha sogra, e aqui a internet não é muito boa. Então, ó, vou mostrar aqui um já pronto. Então, aqui, ó, foi um slide para uma palestra que eu dei aí esse ano, tá? Universitária, para pagar atividades que tá para fazer com você. Uma parte estava, apertei aqui, ó, em Upload Files, abriu aquela janelinha, eu escolhi o slide e carreguei para cá, ó. E aqui estão todos os slides da palestra que eu ministrei, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero interagir com os meus alunos. O que é interação? Troca. Então, essa troca vai haver quando eu fizer uma pergunta e eles responderem. Então, vou adicionar slides, tá? Com atividades ou com conteúdos. O que o Nearpod considera como conteúdo? Por exemplo, do YouTube, um outro slide, uma página da web, um objeto em 3D, uma simulação, tem o PET para quem trabalhar com física, tem o áudio, que é a Conceição quer colocar um podcast, né? Então, áudio, um slide, uma figura de Sway, PVC,
uma localização ou um PDF. Digamos que você quer que o aluno, no meio da aula, leia um artigo científico e esse artigo está na internet. Então, você vai colocar aqui o PDF para eles lerem no meio da aula, tá? Ou então que você quer que ele assista um vídeo. Então, você clica em vídeo, tá? E o que, que vai acontecer? Ele vai te levar para um local onde você vai escolher o vídeo, tá? Então, a próprio Nearpod tem uma biblioteca de vídeos. Só que para nós não é interessante, porque esses vídeos são em inglês. E aqui no Brasil a gente trabalha com as disciplinas em português, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Vai escolher bem aqui no menu, ó, YouTube, tá? E aqui a gente vai colocar o assunto do vídeo que a gente quer colocar no meio da nossa aula. Então, vou colocar aqui, por exemplo, Pode colocar algo em língua estrangeira, como se apresentar em francês, ou se apresentar em espanhol, em inglês. isso, ó, como se apresentar em francês. Vou buscar um vídeo assim, ó, tem vários, ó. Se apresentar em francês, aí tem assim, a Céline Chavalier, um vídeo dela aqui, né? E aí, vídeo, salvo. E olha o que, que vai acontecer. Bom, aqui está o vídeo dela. Sabe o que, que eu posso fazer que é mais legal ainda? Adicionar atividades ao longo do vídeo da Celine. O vídeo dela tem só 13 minutos, né? Não é um vídeo muito longo. E aí, né, outra coisa que eu posso fazer também é o trim. O que é trim? É cortar. Trim, na verdade, sabe aqueles cortadores de unha que o homem usa, né? O nhex? Então, trim é essa palavra aí para cortador, né? Então, eu posso cortar o vídeo só para algum trecho. Eu quero que ele assista só esses 5 minutinhos, eu não quero que ele assista 13. E aí eu posso usar o trim para cortar. Vai cortar lá no YouTube? Não. Vai cortar só aqui na visualização para o meu aluno, tá? Então, o que que eu faria se eu fosse professor desse vídeo? Escutaria Olá aqui o pessoal, vídeo. eu sou Celine, professora de francês, e você está assistindo o meu canal Os Franceses Tomam Banho. Ou mentir. E vamos ver como se apresentar com um novo verbo, que é habiter. E a boa notícia Bem aqui, eu quisesse fazer uma pergunta para o meu idade, e aí eu tenho duas opções, uma pergunta aberta e uma pergunta de múltipla escolha. Então, digamos que a pergunta é aberta, tá? Aí, ó, eu vou inserir a questão aqui, ó. Não sei se é assim que escreve, eu vi ela falando ali, mas você já conhecia a expressão habiter? É o verbo, João, é o verbo. É, Você já conheceu o verbo habiter? E o habiter é Habiter, um ER no final. tá cortando o áudio. E o habiter com acento agudo no final. Tá certo? Tá não, tira o acento agudo, aí coloca ER. Assim? Aham, habiter. É bien. Bravo. Salvar. Pronto, já fiz uma questão. Então, ó, se eu avançar aqui no vídeo, tá, ó. Ou então, o que que eu poderia fazer? Avançar a visualização do vídeo, ó. E aqui, adicionar uma outra pergunta bem aqui, ó. Poderia ser de múltipla escolha, tá? Ó. Alguém querendo entrar aqui, ok. A língua francesa é fácil.
Pergunta de múltipla escolha. Sim. E não. E não. Muito difícil. Brincadeira. E aí eu poderia colocar mais opções de resposta, tá? E salvar, tá? E assim eu iria inserindo várias perguntas ao longo do vídeo, tá? Então percebam que um simples vídeo que você escolha para utilizar, né, na sua disciplina pode ser, né, como é que eu ia dizer? Pode ser uma estratégia interessante, porque no meio perguntas para ele responder. E, professor, cadê o vídeo? Para onde é que ele foi? Ele vai sempre para o último slide, ó. Tá bem aqui, ó. E aí você vai arrastar para onde você quer que ele apareça, tá? Ó. Então, se você quisesse para aparecer bem aqui, ele apareceria bem aqui, tá? E agora vamos para outro slide, tá? João, teve uma pergunta de um participante que foi assim, ele colocou no chat. Quando a gente estiver, eu acho que foi isso, quando a gente estiver trabalhando com os slides, só eu posso passar os slides, trabalhar com o vídeo e tudo. Ou o aluno tem acesso a isso também? Só você, se você escolher uma das opções, tá? Se você escolher outra opção, que eu vou ensinar também, aí o aluno recebe um link, aí ele vai poder, né, passar todos os slides, responder, como se fosse uma tarefa de casa, entendeu? Eu sei. Mas durante a aula, né, só você que vai poder passar os Mas eu slides. posso escolher isso, que durante a aula só eu tenho acesso àquele Isso. material. Isso, é porque assim, ó, quando a gente vai dinamizar com os alunos, existem duas opções. Existe uma para dinamizar em tempo e existe uma outra opção. É assim que ele funciona. Então, ó, atividades, né? Então, o que seria atividades? Perguntas para eles responderem. Então, poderia ser uma pergunta aberta, um quiz, tá? Então, vamos aqui no pergunta aberta, tá? Que aí tem uma opção legal para quem também trabalha com língua. Aqui qual é a opção? O bom é que para os alunos, eles não têm que fazer nada, é só o link, assistir e participar. Eles não precisam, né, de grandes manobras para assistir essa aula que você criou, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou colocar a questão. Bom, coloquei uma pergunta, poderia selecionar, colocar em negrito, colocar num tamanho maior, mudar cores, todas as edições como se fosse aqui do editor de textos. Eu posso também, se for professor de matemática, colocar caracteres especiais, ó, símbolos matemáticos, tá? Então, é possível também. Posso adicionar um tempo, tá? Então, clico aqui e coloco, sei lá, 3 minutos para responder essa questão, é pouco, sei lá, 5 minutinhos, adiciono. E para eu posso bem aqui, ó, e adicionar um áudio, ó, e grava um áudio para disponibilizar para os teus alunos, ou uma imagem, ou um PDF, ou um vídeo, tá? Então, a diferença desse para esse, ó, esse é real. E aqui você salva do teu, tá? Ou da nuvem, ou de outro lugar. E um site também, para ele consultar um site e responder uma questão, também poderia ser. Outra coisa legal é bem que essa opção, ó, com que o aluno responda em áudio. Então, você faz uma pergunta para ele em francês e ele responde também em francês, só que em áudio, tá? Se você deixar essa opção marcada para ele responder, tá? E aí, quando tudo estiver pronto, você salva. Então, cria-se muitas possibilidades para o professor na sala de aula
incrível. A aula se torna uma diversão, porque ele vai toda hora ter alguma coisa legal para fazer. Tem que a questão que você criou, ó. Aí você seleciona e arrasta, ó, para onde você quiser, tá? João, e se, por exemplo, eu não quiser criar um quiz, eu quiser pegar um link daquele quiz que eu criei naquele site que tu mostraste anterior a isso, posso? Pode. Você vai adicionar, mas aqui tem a opção de você fazer o quiz, tá? Você aqui, ó, em adicionar, e aí você vai em atividades, tem aqui, ó, quiz, vai criar aqui com tudo, entendeu? Vou mostrar aqui, ó. Opa. A conexão aqui não tá muito boa. João, Ó, tem oi. uma participante perguntando se você pode explicar a opção Sim. que faz corte novamente. Tá, vou mostrar já já, tá? Então, ó, aqui no NIARPod, ó, eu posso criar o questionário, tá? Adicionar o tempo, tá? Adicionar a imagem, o áudio nas questões, tá? Então, eu posso criar e adicionar várias questões para os alunos, tá bom? Fazer uma espécie de um quiz aqui no meio da aula, tá? Então, é bem interessante. Depois de assistir ao vídeo, né, fazer um quiz rapidinho para ver se eles fixaram o conteúdo. As perguntas podem estar dentro do vídeo ou elas podem estar depois. O aluno assiste o vídeo normal, sem responder nenhuma questão, e aí no próximo slide é que as perguntas vão aparecer. Todas de uma vez, tá? Uma atrás da outra. Seria interessante também, tá? Tem duas opções aqui. Tá? Então, vamos voltar aqui, ó, para responder a dúvida do colega, e nós vamos amanhã também continuar com essa ferramenta, porque ainda tem muitas coisas para ver aqui, tá? Hoje foi só uma apresentação inicial. Então, o que seria aqui a questão do trim? Vou colocar aqui um novo vídeo, tá? Vou escolher tudo. E aqui eu escolho vídeo, tá? Só um minuto. E aqui eu escolho YouTube. Aqui eu vou escolher um vídeo. Vou colocar um vídeo meu. Pronto. O vídeo foi carregado, né? Então, o que é o trim? Esse vídeo tem 1 hora de duração. Foi uma live, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó. Dizer onde é que eu quero. Eu quero que o aluno veja só esse pedacinho aqui, ó. Então, só o que está aqui entre o minuto 25 e o minuto 40 é que vai ficar disponível para ele, tá certo? Então, ó, eu venho aqui, ó, e trim. Ok. Então, o vídeo vai se resumir não mais a 1 hora, mas sim só 15 minutos. Olha aqui, ó. Viram aqui como mudou? Tá? Então, seleciona o vídeo, marca o espaço que você quer, ó, só do minuto tal ao minuto tal, e aí clica no botão trim, ele corta. E aí, ó, o vídeo que tinha 1 hora... Ó. Porque os tabletos não tinham os dados necessários. Então, bom... Viu? Então, trim serve para isso. Aí eu salvo. E tá aqui, ó. Aí eu arrasto para onde eu quiser, tá? Então, pessoal, tá chegando às 9. O que nós vamos fazer? Amanhã eu vou mostrar para vocês como que a gente dinamiza aqui, como que a gente cria outras atividades, como que a gente pode fazer uma aula em tempo real
e um link para enviar para eles responderem depois. Essa ferramenta, ela é fantástica, tá? Ela melhora muito a interação, ela tanto pode ser utilizada para uma aula remota, como ela pode ser também utilizada para uma aula presencial. E com a aula presencial é interessante, por quê? Porque você não vai precisar de computador e você não vai precisar de data show. Tem muita gente que às vezes reclama que diz, eu tenho que carregar aquele peso, aí chega lá, monta o computador, monta o data show. Com essa ferramenta, você pode levar o seu celular, entrar no Nearpod, gerar o código, passar para os alunos, todos eles se conectam, né, com os seus celulares, e pronto, você vai passando os slides e vai atualizando na mesa de cada um. E aí vai ser bom, por quê? Porque o celular do aluno vai deixar de ser uma ferramenta de distração para ele e vai ser uma ferramenta de trabalho pedagógico. Por quê? Porque na hora que você passar o código e ele acessar no celular, a tela trava e ele não tem mais como ver outras coisas, só a tua aula. Ele até pode sair da tua aula se ele desligar o celular, mas na hora que ele desligar, a ferramenta vai acusar e dizer, fulano saiu da sala, ferramenta fofoqueira, tá? Ela é maravilhosa. Eu vou Maravilhosa. soltar isso aí o ano todo, João. Exatamente. Vai ser a nossa salvação, vocês são. Dá para saber quem foi para a feira vender verdura. Exatamente. Porque aí você vai passando as questões, se ele não respondeu é porque ele não está conectado. É simples, né? E você vai ver como é muito bacana, tá bom? Então, amanhã a gente vai aprender mais sobre o Nearpod e sobre outras ferramentas.